Adriana, certa vez eu fui convidado para trabalhar em uma cidade no interior da Bahia chamada Itamaraju, uma cidade pequena de cerca de 10 mil habitantes, e eu precisava, num curto período de tempo, alcançar um valor de aproximadamente 10 mil reais para pagar a bolsa de estudos durante um período de 6 meses no colégio adventista do sétimo dia, chamado IAN. E no momento que eu cheguei nessa cidade, eu pude observar que o potencial financeiro dela era muito aquém das perspectivas que eu procurava. E conversando com um amigo chamado Osman, ele falou: Jackson, estamos aqui na cidade já há um mês e o volume de vendas nossas aqui está muito pequeno. Eu aconselho a você a ir para uma outra cidade e tentar a sorte lá. E eu conversando com um e com o outro, referente às cidades circunvizinhas, que tinham ao redor daquela cidade na qual eu estava, e me indicaram uma cidade chamada Jucuruçu. E daí eu, junto com outro colega, pegamos o ônibus e partimos em direção a essa cidade. E o interessante é que essa cidade era bem distante, mas bem assim retirada, num lugar que a maioria da população trabalhava na agricultura, né? É mais ruralzão assim. E quando o ônibus estava chegando nessa cidade, ele subiu um morro, e de cima daquele morro dava para visualizar toda a cidade. E a cidade só tinha 6 ruas. E eu fiquei me perguntando, por que eu vim cair nessa cidade de 6 ruas? Se eu venho de uma cidade um pouco maior, com 10 mil habitantes, essa aqui não chega, acho que ter nem 2 mil habitantes. Mas eu tinha certeza que Deus tinha um plano na minha vida e me direcionou para aquela cidade com um objetivo. E chegando naquela cidade, só com dinheiro de ida, não tinha nem dinheiro para voltar, e naquela época eu trabalhava muito assim, vamos pela fé. O que seria vamos pela fé? É você ir com dinheiro de ida, e pela fé Deus ia proporcionar o seu dinheiro de retorno. E assim eu fui para essa cidade. E no momento que eu cheguei nessa cidade, o próximo ônibus para retornar seria no dia seguinte, no mesmo horário, de manhã, por volta do meio-dia. E aí fiz alguns contatos na cidade e descobri que o prefeito da cidade tinha uma esposa que era da igreja adventista do sétimo dia. E eu fiquei um pouco empolgado porque eu falei, poxa, acredito que pelo menos uma estadia eu vou ter aqui, porque como eu participava da igreja adventista e a mulher do prefeito era adventista, com certeza ela ia me dar um acolhimento, E assim eu fui à procura dessa mulher, e a qual me recebeu muito bem e me pagou por uma semana um hotel, uma pensãozinha para eu ficar durante uma semana com café da manhã e almoço, por conta dela. E no primeiro dia, eu bati o joelho no chão e pedi a Deus: Senhor, o Senhor tem um plano na minha vida, eu vim em busca dele. E comecei a trabalhar, comecei a visitar várias pessoas na cidade, mas as vendas não aconteciam. Voltava no final do dia desanimado, porque eu não conseguia vender. E assim foi acontecendo na segunda, na terça, na quarta-feira. Na quinta-feira eu fiz o trabalho também e as vendas também não saíam. E eu bati o joelho no chão, isso 6 horas da tarde, 7 horas aproximadamente, e pedi a Deus, chorando e clamando a Deus para que Ele fizesse a obra dele na minha vida naquele momento, que Ele
me mostrasse por que me mandou para aquela cidade. E depois que eu fiz aquela oração, eu deitei na cama e adormeci. E acordei por volta das 23h50. E me veio um pensamento na cabeça assim, como o acender de uma luz. Jackson, pegue o violão e vá trabalhar. E eu falei, mas como pega o violão e vá trabalhar? Isso 11 horas da noite numa cidade extremamente pequena, onde as pessoas se recolhiam por volta de 6 horas da tarde, 7 horas, 8 horas da noite, você já não via mais ninguém na rua. E me vendo e ouvindo aquela voz na minha cabeça, vai trabalhar. E nesse momento que eu peguei o violão, eu chamei um garotinho que era filho da dona da pensão e perguntei, você conhece a dona de supermercado, farmácia, açougue, as pessoas principais aqui da cidade, os endereços deles? E o garotinho falou, sim, eu conheço. Eu falei, você pode me acompanhar até lá? Ele falou, posso. E nesse momento, eu peguei o violão e cheguei em cada casa e comecei a trabalhar. E foi exatamente assim. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados. E ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E assim eu continuei a fazer serenata em todas as casas a noite inteira. E foi até 5 horas da manhã. E no momento que acabei essa serenata, eu caí de joelho no chão, entreguei tudo aquele propósito a Deus e falei, Senhor, que faça a sua obra agora. Tomei um banho, agradeci ao rapaz que me acompanhou, o garotinho que me acompanhou, tomei um banho, descansei por 1 hora, levantei, fiz o desjejum, peguei minha bolsa e fui trabalhar. E em todas as casas que eu fiz a serenata na noite anterior, eu batia na porta e fui apresentar meu trabalho. E as pessoas, não, eu não quero, eu não tô afim, não quero nada, eu não posso comprar nada agora. Eu falei, tudo bem, eu só preciso saber se você gostou da serenata que foi feita ontem à noite para você. E aquelas pessoas com um brilho nos olhos, com um sorriso no rosto, falaram, foi você que fez aquela serenata? Eu falei, sim. Eles me convidaram para entrar e pediu para que eu apresentasse novamente o produto para eles. E todas as casas que eu fiz a serenata, eu consegui vender para todas aquelas pessoas. E o que eu não consegui vender em uma semana,
de trabalho eu consegui vender em uma manhã. E o objetivo foi alcançado. As vendas foram alcançadas, a meta que eu havia proposto foi alcançada. Eu consegui voltar para o colégio e paguei o colégio durante 6 meses com apenas uma manhã de trabalho de vendas. E fica aqui então a minha experiência para você e dizer para você que no momento mais incerto da sua vida, coloque sua vida nas mãos de Deus e confie nele, que a Bíblia já fala que em Salmos 37 diz o seguinte: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.